E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Camille Siqueira e hoje nós vamos falar sobre como evangelizar, parte 2. Se você ainda não viu a parte 1, não se esqueça de ver, porque eu falo sobre os 3 princípios básicos para um bom evangelismo. E hoje o nosso foco é nas estratégias. Bora lá? O nosso maior exemplo de evangelismo só pode ser o próprio Cristo. Nos evangelhos, a gente vê que Jesus usava parábolas para poder ensinar para as pessoas. Essas parábolas eram histórias com coisas do cotidiano das pessoas, coisas que lhes eram familiares. Então eu peguei um exemplo curtinho só pra gente dar uma olhada em como Jesus fazia. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E aí você pode falar: hã? Não entendi nada. O que é isso, dracma? O que é isso, candeia? Bom, são justamente objetos daquela época. Dracma era uma moeda e candeia era tipo uma lâmpada, só que não tinha energia elétrica, então era a base do óleo mesmo. E Jesus usa essa história de uma mulher que perde a moeda e que fica procurando, e daí quando ela acha, ela comemora junto com as amigas, para falar de quanto que o céu comemora quando um pecador se arrepende. E quando nós vamos falar de Jesus para as pessoas, nós podemos usar essa mesma estratégia, trazer a realidade do reino dos céus através de coisas que as pessoas entendem, que fazem parte do dia a dia delas. Paulo usa essa mesma estratégia. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, ele descreve: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Aqui se trata de comunicação, ou seja, com os judeus, Paulo falava como um judeu, que vive debaixo da lei. Com um não-judeu, que não vive debaixo da lei do judaísmo, Paulo trata como quem não vive debaixo da lei. É uma comunicação. Ou seja, Paulo está falando, eu preciso criar um ponto de acesso com as pessoas, de forma que elas entendam a mensagem do evangelho, sem perder a essência de Cristo. Aí uma vez me falaram: ai, então isso significa que eu posso ir lá beber e tudo mais, porque eu tenho que entrar no contexto dessas pessoas para poder, sabe, de alguma forma levar elas para Jesus. Óbvio que não, né, gente? Olha só, Paulo fala assim, ó: não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Ou seja, se um contexto de uma pessoa for pecaminoso, isso não significa que você vai pecar para conseguir acessar ela, porque você está debaixo da lei de Cristo. Ou seja, você mantém a sua santidade e a sua essência. Você pode entrar no contexto de uma pessoa sem necessariamente pecar, e é exatamente sobre isso que Paulo está falando. Se você tem um amigo surfista, você pode levar Jesus através do surf. Se eu for falar de Jesus para uma comunidade, sei lá longe, onde as pessoas nem sequer são alfabetizadas direito, obviamente que eu não vou usar um vocabulário pesado ou sofisticado. Então essa é a estratégia. Use o contexto de cada pessoa, aquilo que lhes é familiar, aquilo que é do cotidiano delas, para pregar o evangelho de Cristo. Agora, vamos dar mais uma olhada em outra abordagem que Jesus fez. João, capítulo 4, a gente vê a história da mulher samaritana. Uma mulher que tinha ido para o poço ao meio-dia, um período que a maioria das pessoas já tinham ido. E ela foi nesse horário buscar água justamente para não ser vista por ninguém, porque ela era excluída da sociedade. Olhavam ela com maus olhos, já que ela era uma mulher promíscua. Mas Jesus aparece na cena e ele vai lá falar com ela, e ele diz no versículo 7, dá-me de beber. E aí a mulher samaritana se assusta e ela fica chocada. Como assim Jesus está falando comigo, né? Tipo, primeiro, ele é homem, eu sou mulher. Naquele contexto, isso era difícil de acontecer. E outra, Jesus era judeu e a mulher era samaritana. 2 povos que tinham uma treta pesada e não se falavam um com os outros. Mesmo assim, Jesus quebrou todo e qualquer paradigma e falou com ela.
chamou a atenção dela. Então pega essa visão, chame a atenção e fale com a pessoa, independentemente de quem ela seja, sabe? Sem preconceitos, sem acepção. E aí depois, no versículo 10, Jesus fala para ela: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ela fica curiosa, sem entender o que Jesus está falando. Jesus está falando sobre água, porque eles estão na frente de um poço para pegar água. De novo, é o contexto daquela mulher. A água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Convenhamos, um tanto quanto criativo. Guarda a criatividade, que a gente vai falar no próximo tópico. Aqui Jesus fala uma coisa que deixou ela intrigada. Gere curiosidade nas pessoas. No versículo 16, 17 e 18, Jesus tem uma revelação. Obviamente que Jesus, sendo Deus, é onisciente, então ele sabe de todas as coisas. E ele sabia sobre a vida dessa mulher. Mas a gente não é Deus, então a gente não é onisciente. Porém, assim como Jesus teve a revelação de que essa mulher já tinha tido 5 maridos e que o cara que ela estava nem era marido dela, nós podemos ter revelação através dos dons do Espírito, que está lá em 1 Coríntios. Vamos abrir rapidinho? 1 Coríntios, capítulo 12, a gente vê que existem vários dons do Espírito. Olha só. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, fé, dom de curar, operação de milagres, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las, utilizar os dons do espírito e o sobrenatural dentro do evangelismo. Normalmente isso faz com que as pessoas abram mais o coração delas para receber a mensagem de Deus. A gente vê isso acontecendo em Atos, capítulo 2, quando os seguidores de Jesus começam a falar em vários idiomas diferentes. Sim, o dom da variedade de línguas se manifestou lá e várias pessoas se converteram. Logo no capítulo seguinte, em Atos 3, a gente vê a manifestação do dom de cura com Pedro e João, que ao passar pela Porta Formosa, falam para um coxo se levantar e andar. No versículo 8, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo saltando e louvando a Deus. Isso fez com que as pessoas fossem comovidas e fossem tocadas por Deus. Então essa é a outra estratégia. Utilize o dom que o Espírito Santo te deu. Mas Camille, como fluir nos dons do Espírito? 1 Coríntios capítulo 14. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. É buscar o Senhor para que, segundo a vontade dele, ele te dê esses dons. Chegou a hora de falar sobre criatividade. Fiquem aí, porque eu quero começar contando uma história para vocês. Essa é a história de um homem que, assim como eu e você, foi criado como uma folha em branco para escrever a sua própria história, para fazer as suas escolhas. E esse homem, ao longo da vida, começou a procurar algo que preenchesse o coração dele. Quando ele tinha ali os seus 17, 18 anos, tirou a carta de motorista e pensou, eu preciso de um carro. Com certeza, se eu comprar um carro, eu vou ser feliz. Então ele trabalhou duro e quando ele tinha 23 anos, ele conseguiu comprar o tão sonhado carro que ele queria. E com esse carro ele viajou por várias estradas, mas simplesmente não era o suficiente. Então ele pensou, não, com certeza o que me falta é uma família. Então, ele começou a namorar, se casou, teve filhos e até mesmo conseguiu dinheiro e construiu uma casa, um lar. Sim, mas também não era o suficiente, sabe? A casa não preenchia o vazio que tinha no coração dele. Então ele pensou, já sei, o que tá me faltando é viajar. Com certeza, se eu viajar, eu vou conseguir preencher esse vazio do meu coração. Então ele foi lá, comprou vários voos, várias passagens e começou a viajar o mundo todo. E ele viajou para vários lugares, mas mesmo assim o vazio continuava lá. Ele pensou assim, nossa, se eu soubesse que lá longe, em outro planeta, existe algo para preencher o vazio do meu coração, eu pegava um foguete e eu voava até lá e comprava esse algo. Mas isso era impossível. E como o inimigo das nossas almas veio para matar, roubar e destruir, aos poucos ele foi sendo destruído, sabe? Ele tentou preencher esse vazio em outros lugares, começou a beber, mas tudo dava errado.
Ele tentou preencher esse vazio de tantas formas, mas nada conseguia preencher o vazio que tinha dentro do coração dele. E parece que a cada dia que passava, ele ia ficando pior e pior, e a vida dele estava em pedaços, até que ele decidiu que bastava. Chega, eu vou dar um fim nisso, basta. Até que ele ouviu uma voz suave e doce. Filho, eu morri por você, para te dar a vida. Você não precisa carregar todo esse peso da solidão e condenação. Eu te amo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, Jesus é quem pode resgatar uma vida e ele deseja ter relacionamento. A verdade é que quando Deus criou o ser humano, ele criou para ter um relacionamento com ele. Mas quando a gente pecou, esse relacionamento quebrou. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Eu já pequei e você também. Nós dois merecíamos a morte. Acontece que Deus nos amou tanto que ele decidiu abrir mão de toda a sua glória, vir aqui para a terra em formato de homem e morrer no nosso lugar. Sim, esse é Jesus. Jesus morreu no nosso lugar. Como diversas profecias há séculos antes já falavam sobre isso. E depois que Jesus morreu, ele foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Jesus é o caminho. Só através dele a gente chega até Deus. E agora, todo aquele que se arrepende e recebe Jesus como seu Salvador, tem a possibilidade de não mais morrer eternamente, mas viver com Deus eternamente, na vida eterna, nos céus. E o resultado disso, um coração entregue a Jesus, nós falamos com Deus pela oração. Deus fala com a gente através da Bíblia. Por causa de que Deus nos amou primeiro, nós também amamos o nosso próximo. E nós espalhamos esse amor pelo mundo inteiro, pregando o Evangelho de Jesus. E outra forma muito legal de pregar o Evangelho é através dessa pulseirinha, ou do livro Sem Palavras. O azul é a criação. Deus que criou os mares, o céu, toda a terra. O preto é o pecado. O vermelho é o sangue derramado de Jesus. O branco é a purificação, como ele nos purificou através do seu sacrifício. O verde é a esperança, porque agora Jesus é a nossa esperança. E o amarelo são as ruas de ouro, o céu, o lugar onde nós iremos morar no futuro. Podemos também entregar Bíblias para as pessoas, orar por elas, demonstrar amor através de projetos sociais. A Bíblia fala que nosso amor não deve ser fingido, mas deve ser de verdade, que a nossa fé deve ser também acompanhada por obras. Você pode também usar folhetinhos. Esses aqui, falam do plano básico da salvação. Inclusive, eu lembro que quando eu era adolescente, eu estava numa escola de missões e a gente vivia cantando essa música. E, cara, eu lembro que a gente cantou ela assim, no metrô de São Paulo. Uma galera, pensa, um bando de adolescentes cantando essa música juntos. Foi muito legal, Deus criou tudo e todos, um pecou, todos pecaram. O salário do pecado é a morte, Jesus é a única solução. Cada um deve tomar sua decisão. E o que? PBS. Portanto, use as artes, use a criatividade, mas fale de Jesus. Inclusive, a gente até teve uma aula sobre isso lá, que era sobre evangelismo criativo. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo o que foi que mais chamou a atenção de vocês. Deixa aquele like, se inscreve no canal e até a próxima!